muita alegria para mim estar aqui ao lado da Amanda. Primeiro, preciso dizer que essa palestra faz parte de um projeto de extensão do Departamento de Filosofia, né, que se chama o Ensino de Filosofia, esqueci o nome, Questões Contemporâneas, algo assim. O Ensino de Filosofia no Ensino Médio, Desafios Contemporâneos, né, que eu sou coordenador, e a Amanda aceitou gentilmente dar essa palestra para a gente. Com muito orgulho, na verdade, que eu apresento a Amanda, porque ela foi minha aluna no primeiro semestre, né, 2018. Desde o início da formação dela, eu já estava presente para o infortúnio dela, e ela fez a iniciação científica comigo, né? Depois ela cursou também prática de ensino, né, que eu estou ministrando novamente agora. Muitos dos meus alunos e alunas estão aqui. E ela está fazendo um mestrado com o professor Edson, aqui no Saúde também. E o mestrado dela é sobre Bell Hooks, então esses são os primeiros desenvolvimentos, né, da pesquisa dela, que ela vai apresentar, né. O título que ela escolheu da palestra é O Amor como Força Política, a Criação de Mundos em Bell Hooks. Então, sem mais, eu já passo a palavra para ela. Gente, boa noite. Mais uma vez é um prazer ter a presença de vocês aqui. Gostaria de agradecer a presença da Lola, que está aqui ajudando na gravação, a presença do meu orientador, que tocou esse projeto, e, claro, ao Sandro pelo convite para participar desse evento. Para mim, falar de Bell Hooks é falar de uma revolução no pensamento, e é isso que eu pretendo discutir, enfim, e apresentar a vocês. Em primeiro lugar, antes de começar, gostaria de dizer que, apesar de ser uma palestra, eu não quero ficar falando sem parar. Então, por gentileza, sintam-se à vontade para, ao final do debate, ao final da apresentação, na verdade, colocarem questões. Nós vamos ter um momento para isso. Eu acho que essa é a parte mais interessante de fato. Quer saber como a autora tem chegado para vocês a partir das aulas do Sandro e a partir das leituras em geral que vocês podem ter sobre ela, tá bem? Com isso eu já começo, até por conta de um pequeno atraso que nós tivemos, então vamos lá. A primeira parte, eu vou falar de Bell Hooks enquanto uma pensadora que pode trazer contribuições para a sociedade em geral. E no segundo momento eu quero falar da Bell Hooks especificamente para quem é docente ou para quem deseja lecionar futuramente. E aí essa parte, então, eu vou fazer mais no paper, daí depois eu retomo a fala com vocês. Falar de Bell Hooks é, em primeiro lugar, falar de uma existência que não se furtou ao aspecto político inerente a todos e todos nós. Gloria Jean Watkins, ou como é conhecida através de seu pseudônimo dado pelo nome da avó, Bell Hooks, nasceu em 1952, em Kentucky, Califórnia, sudeste dos Estados Unidos, no momento em que a segregação marcava explicitamente as possibilidades de existência para brancos e negros. A autora menciona na introdução de Ensinando a Transgredir, que é o primeiro livro da trilogia do ensino dela, composto por Ensinando Comunidade e Ensinando Pensamento Crítico, que são os outros dois livros. Então, a autora menciona na introdução de Ensinando a Transgredir que para meninas negras da classe trabalhadora, o destino estava dado em 3 caminhos: casar, trabalhar como empregadas ou tornar-se professoras. Apesar disso, ela menciona o quanto a vida dedicada ao ato de escrever a entusiasmava e como as suas professoras ensinaram que, abro aspas, nossa devoção ao estudo, a vida do intelecto, era um ato contra-hegemônico, um modo fundamental de resistir a todas as estratégias brancas de colonização racista. Fecho aspas.
Vem daí a primeira ligação entre prática e teoria, ponto basilar na construção de suas obras. Ela não foi apresentada aos conceitos de maneira abstrata, pois as suas professoras, quase a totalidade compostas por mulheres negras, estavam imbuídas da missão de, segundo Hooks, garantir que os alunos e as alunas realizassem o seu destino intelectual e edificassem a raça. Para tanto, se aproximavam de tudo que cerca a vida de um estudante, no caso, essas professoras de Bell Hooks, né? Sua família, sua classe social, sua religião e etc. A este respeito, gostaria de fazer um breve parênteses na abordagem inicial sobre a vida de Hooks para ressaltar o caráter quase religioso com que usamos a palavra missão para designar o trabalho das professoras e dos professores. A um ouvinte mais descuidado, dizer que ser professor é estar imbuído de uma missão pode dar a entender uma espécie de compaixão, voluntarismo ou disposição para suportar mais dificuldades. No entanto, ser professor, penso aqui no ensino básico sobretudo, é desempenhar uma profissão tal como as outras, mas que certamente possui um impacto social evidente, pois estamos ajudando na construção do segundo principal círculo social de um indivíduo, sendo o primeiro justamente a família. Faço essa ressalva, pois há o risco de ouvirmos essas palavras no solo brasileiro e naturalizarmos as péssimas condições de trabalho nas escolas públicas deste país, além da má remuneração e jornadas exaustivas de trabalho sob a égide da palavra missão. Antes, é preciso entender em que contexto Hooks usa a palavra missão e o caráter profundamente político dado a essa palavra. Com político, em Bell Hooks, podemos entender que se trata de vislumbrar os sistemas de dominação e opressão existentes na sociedade e investir forças para lutar coletivamente contra isso. Em Hooks, bem como no feminismo negro em geral, não podemos ser livres enquanto houver alguma pessoa sofrendo racismo, sexismo ou opressão de classe. Justamente por isso, não é possível enxergar na sala de aula um lugar entediante, que comunique apatia, pois temos consciência dos problemas sociais e buscamos nos colocar à altura dos acontecimentos através da prática docente. Apesar do foco da autora ser dado a partir da sala de aula, muito em função de sua própria trajetória enquanto docente intelectual feminista negra, podemos ampliar nossa visão e enxergar o político presente nas rodas de amigos e amigas, nas falas a que somos convidados a participar, em suma, nos espaços em que exercemos nossa existência. Atentar-se para a proliferação de falas e atitudes racistas, sexistas e elitistas, onde quer que estejamos, e bloquear as mesmas, seja em nós ou nos outros, é uma tarefa que cabe a todas e todos. Apesar da educação que Hooks recebeu em sua casa reforçar os aspectos do que ela deveria ser, a escola era o espaço destinado ao ato de criação de si, fazendo-a crer na possibilidade da coexistência do entusiasmo com uma atividade intelectual séria. Esse ponto eu acho importante dizer, e aí é que eu faço um parêntese, inclusive, na leitura do paper, porque diante de tudo que nós temos passado nas escolas, sobretudo com os atentados e ataques, nós temos cada vez uma imagem da escola como espaço de guerra, como espaço de suspeita, mas a Hooks, ela nos ajuda a pensar na escola como espaço da criação de si. Aqueles estudantes que nós encontramos dentro da sala de aula têm algo a dizer a nós. Será que nós estamos preparados para, de fato, fazer parte desse processo na vida deles? Fica aí a questão. Atentar-se para isso implica em não negar o estado de coisas a que somos lançados, mas a investir em maneiras de modificar a nossa prática através da teoria. Hooks é mestra em apresentar a vida abordada através de linha de resistência. Aí aqui eu quero voltar um ponto, né? Aqui quero me aproximar de um dos eixos principais da presente palestra, a criação de mundos em Bell Hooks. Certamente, ao dizer isso, não me refiro ao mundo inteligível do plano das ideias, em que docentes e discentes se encontram numa perfeita harmonia, construindo juntos uma comunidade de paixão pelo conhecimento.
Me refiro ao mundo forrado por conflitos dentro e fora do pensamento, nas hierarquias e burocracias desnecessárias a que somos submetidos, e que tem, se não o poder, ao menos o impacto na nossa capacidade de estar entusiasmado com o ensino. Isso é importante reconhecer justamente porque nessa trajetória docente vai ser normal você perceber que no começo você está muito empolgado com aquele curso, depois você não entende por que aquele ânimo, por alguma razão, se perdeu. Né? Então aí entra o convite da RUCS também para pensar o corpo e a gente vê isso mais para frente. A partir de agora, me deterei a pensar a prática docente através de nossa autora e por isso me direciono agora, sobretudo aos atuais e futuros docentes. Se RUCS coloca uma série de questões aos estudantes, isso certamente não exime o papel do professor e da professora a ser questionado. Ela nos convida a pensar o que ensinamos e como ensinamos, pontuando a necessidade de examinarmos criticamente o modo como nós, professores e professoras, conceituamos como deve ser nosso espaço de aprendizado. Se o desejo for por manter a autoridade em uma sala de aula demasiadamente quieta e que não raras às vezes será elogiada pela gestão escolar, teremos apenas a reprodução de estudantes obedientes que mais tarde se tornarão trabalhadores obedientes. Encaminharemos tão simplesmente a mão de obra barata para o mercado de trabalho e faremos com que a atividade de instrução, acolhimento e correção tão fundamentais sejam sufocadas por nosso medo em criar outros espaços de aprendizado. A este respeito, em primeiro lugar, é preciso estar ciente do impacto que o novo ensino médio tem causado na relação desses estudantes com a escola. Enquanto docentes, estamos lidando frontalmente com disciplinas vagas e abstratas como itinerários formativos e projetos de vida, além da carga horária dobrada de permanência na escola em função das tais atividades pedagógicas diversificadas, gerando muito mais do que cansaço, a exaustão. Quando entramos na sala de aula e temos a coragem de interrogar os estudantes sobre as caras de apatia e tédio, vez ou outra ouvimos a frase de um estudante mais desinibido nos dizendo: professora, para que eu vou usar esses itinerários? Nesse momento, temos o dever de abrir a discussão que já está posta sobre o descontentamento com o atual modo de ensino e pensar maneiras de agir coletivamente para fazer existir a educação que queremos. Ouvir os estudantes é também voltar-se para o respeito às diversidades culturais e desistir de ser uma autoridade suprema em sala de aula. Interessa-me pensar como podemos desistir de exercer a nossa vontade sempre a todo custo e negociar com as demandas que surgem mediante a existência de cada sujeito envolvido no processo de aprendizado. Então, isso daqui é importante e aqui eu falo mais num aspecto de construção do currículo, né? Como cada professor está pensando trabalhar os temas e assuntos ao longo do ano. É importante que isso não esteja lidando de modo muito enrijecido. Do contrário, o estudante ele já vai ser encarado apenas como um recebedor muito passivo daquilo que você tem a oferecer a ele. Né? Um exemplo disso poderia ser visto na reconsideração sobre seguir fielmente os planos de ensino, caso algum estudante coloque uma questão que mereça um desdobramento teórico maior e que deverá causar um impacto na praxis do indivíduo. Claro que alcançar este balanço ideal só será possível se o docente ou a docente não se eximir de ser professor ou professora, ou seja, de apresentar para a classe um percurso intelectual consistente, a metodologia, os objetivos dos assuntos e as obras escolhidas. Isso é muito importante, gente. Se o estudante perceber que você está ali para simplesmente propor uma roda de conversa sempre aberta, sem tema nenhum, sem objetivo, você perde esse estudante. Hooks diz que precisamos explicar a intenção dos cursos baseados numa educação para a transformação mais do que nos cursos comuns, ou seja, dizer a eles e elas de nossa necessidade da participação ativa
e a dimensão radical de transformação social almejada nesses cursos. Os estudantes não precisam se preocupar em adentrar as salas de aula dominando os assuntos de modo intensamente intelectual, desejando ocupar o lugar de voz privilegiada sobre um dado conhecimento. Até porque essa ideia de voz privilegiada não existe em salas de aulas baseadas no pensamento e acolhimento críticos, esse que encoraja a participação coletiva na fala e análise das falas produzidas em sala de aula. A participação dos estudantes pode partir de diferentes lugares. Cito alguns exemplos, e aí são questões que vocês poderiam colocar para esses estudantes depois de colocado um tema para ser abordado, né? Qual o conhecimento prévio sobre o assunto a ser trabalhado você possui? Há alguma dificuldade conceitual em entender a temática central proposta pelo docente? Ele ou ela possui alguma experiência relacionada ao assunto? Essa experiência é um lugar de dor ou de desconforto? As propostas acima apresentadas são apenas sugestões para um primeiro momento de deslocamento da fala docente para a fala discente. Seria descabido almejar que os estudantes respondessem a elas como quem preenche um questionário. Elas servem apenas para mobilizar os estudantes e engajá-los em uma discussão que inclusive pode mudar o rumo até o final da aula. Esse ato de abertura para a voz dos estudantes, além de encorajá-los, significa que estamos dispostos a considerar a existência e as particularidades de cada existência que divide conosco as salas de aula. Certamente o desafio se intensifica dado o número absurdo de alunos e alunas que temos em uma mesma sala no ensino público, dificultando o processo de uma educação para a transformação. Mas, apesar do desafio, precisamos estar afinados em lançar-nos nesta tarefa com a força e a coragem que ser educador e educadora nos exige. A este respeito, reforço a importância de Paulo Freire na trajetória de Bell Hooks e para o nosso tempo. Freire dizia, abro aspas, não podemos entrar na luta como objetos para nos tornarmos sujeitos mais tarde. Essa frase operou como um mantra na vida de Hooks, inclusive em sua luta contra a colonização. Em nosso caso, essa proposição nos convoca a pensar de que formas temos enxergado nossos estudantes. Será que na nossa prática, apesar de estarmos dizendo que estamos educando para a liberdade, não estamos educando, na verdade, esses estudantes de um ponto de partida como objeto? Um objeto que vai receber aquele conteúdo que eu vou depositar nele, fazendo assim a educação bancária, justamente que Paulo Freire nos diz, né? Com isso, passo aos dois pontos finais da abordagem sobre a prática docente. A teoria como local de cura e o prazer como constitutivo das salas de aula. Bell Hooks fala que chegou à teoria machucada e buscou nela um local de cura. Seu corpo estava marcado pela segregação e por um trabalho intelectual nas escolas dos brancos que não considerava a tristeza um elemento importante de ser enfrentado nessa relação entre prática e teoria. É nesse sentido em que falar de Bell Hooks enquanto intelectual feminista negra é também ser convidado a conhecer a sua trajetória de vida. Basta lermos as suas obras para percebermos como ela transita entre referenciais teóricos e a sua própria prática docente ou de relações afetivas. Diferentemente do modo ao qual costumeiramente somos instruídos na vida acadêmica, que é separar o pensamento, a obra de alguém, da vida e dos anseios dessa pessoa, Hooks encarava essa cisão como fruto do dualismo ocidental. Ao considerar o corpo como um conceito motriz em seu trabalho, somos convidados a questionar permanentemente como exercemos nosso corpo em sala de aula. Ou seja, ficamos à vontade para dizer que em determinado dia nos sentimos mais tristes, eufóricos, ou que simplesmente precisamos sair para ir ao toalete? Além disso, questionar se somos capazes de aceitar e estimular o prazer na sala de aula. Esse é um ponto que ela dedica grande parte da obra dela.
A este respeito, enfatizo o belíssimo capítulo Eros, Erotismo e o Processo Pedagógico, de Ensinando a Transgredir. Nele, Hooks nos convoca a pensar que, apesar dos medos e anseios existentes em todo ato que visa alguma transformação social, somos capazes de enfrentá-los de modo mais cirúrgico e estratégico, se o prazer for considerado, se Eros não for ignorado no processo que nos impulsiona para o conhecimento. De modo muito instigante, ela relata como salas de aula em que há o humor e o afeto coexistindo com o trabalho intelectual sério são encaradas com suspeita. É como se, para alcançar o conhecimento, precisássemos estar povoados de afetos tristes. Antes, a sua convocação é para pensar o amor como parte integrante das salas de aula e entender de modo radical que o amor é uma ação. O amor é o que o amor faz. Com isso, encaminho para as considerações gerais do primeiro livro de Hooks sobre a trilogia do amor, intitulado Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, que é este livro aqui. E encerro com alguns impactos das obras de Hooks na minha trajetória enquanto professora de filosofia. Bom, essa primeira parte eu quis fazer pelo paper, porque são muitos conceitos, ideias da Hooks, eu ia ficar mais perdida. Mas a ideia não é só ficar voltada ao papel, então nesse momento eu gostaria mais de abrir ao diálogo e conversar com vocês a partir de alguns pontos principais que ela coloca nesse livro aqui. Primeiro, falar de amor para Bell Hooks, é preciso dizer que não se trata do amor romântico, tá bom? Ela fala em alguns momentos de casos que ela teve, da maneira como ela foi convocada a pensar, como ela se relacionava com os homens, enfim, mas não se trata disso. Para Bell Hooks, amor é um ato, é uma ação, e essa ação é política. Porque em toda a obra dela, vamos lá, na trilogia do ensino e na trilogia do amor, não é possível pensar a existência de um indivíduo. E aí aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa muito interessante que a Alina falou para nós, né, na reunião de orientação, a Alina, minha co-orientadora, quando nós estávamos falando a respeito dos modos de construção do indivíduo, e aí eu perguntei para a Alina, que é uma das professoras especialistas em Bell Hooks, se fazia sentido dizer subjetivação em Bell Hooks. E o que ela apresentou é que não, porque essa ideia de subjetivação ainda está muito presa à ideia de um indivíduo que constrói a si mesmo a partir de um certo referencial teórico, etc. e tal. Antes, para falar de Bell Hooks, é preciso falar daquilo que se implica, a maneira como o sujeito se implica no tecido social. Então é nesse sentido que a gente vai se aproximando da ideia de política, né? Por isso, em suma, o amor para ela é a força capaz de transformar todas as esferas da vida. É por isso que ela dedica atenção a isso, é por isso que amor não é simplesmente o aspecto que nós encaramos de uma maneira que pode ser ignorada, que pode ser tratada depois. É como se primeiro nós tivéssemos que resolver as coisas do intelecto, para depois resolver as coisas que dizem respeito ao nosso corpo e a maneira como o nosso corpo se sente durante o processo de descoberta do intelecto. Isso não faz o menor sentido para ver. E vou dizer, quem vai estar aí se preparando para enfrentar o ensino médio, vocês vão ver isso muito na prática. O estudante não vai te possibilitar achar que o intelecto existe como separado do corpo. Porque se ele começar a ficar irritado, ele simplesmente vai levantar: professor, eu posso ir no banheiro? Professor, eu posso beber água? Você vai perceber aquela inquietação daquele corpo, que você vai falar: bem, realmente não é possível ignorar isso. É preciso entender o que está se passando dentro daquele corpo. E o inverso é verdadeiro. Vai ter aula que, por você estar tão apaixonado por aquilo que você está ensinando, tão envolvido pelo tema que você está colocando, os estudantes vão ficar te olhando assim, como se eles estivessem olhando para uma espécie de filme incrível. E aí, é claro, você precisa entender que isso não é sobre você. É sobre o assunto que diz respeito a ele. Senão o ego docente pode ir lá em cima e também não é por aí. Né? Aquilo diz respeito à vida do estudante.
É por isso que ele se conecta, é por isso que ele acorda, né? Só para dizer, o Deleuze, ele tem uma ideia de que a aula ela funciona como um certo ponto de atenção que vai mudando, né? Então, aquele estudante está dormindo e de repente ele acorda. Por que que ele acorda? Essa ideia também tem a ver com uma certa espécie de conexão que o estudante tem com aquele ensino que você propõe. E retomando a ideia de Hooks a respeito da sua teologia do amor, ela vai buscar entender como as mulheres foram mais educadas e até hoje é mais natural, nas rodas de conversa, as mulheres estarem falando sobre amor, mas você encontrar um grupo de homens, seja da idade que for, conversando honestamente sobre isso, ainda é visto com muita suspeita. E aí ela vai pensar justamente que os homens, ao abraçarem o patriarcado, eles precisam abandonar o desejo de amar. Ou seja, é uma espécie de dupla violência. Você precisa negar o seu desejo de estar com alguém, de estar em uma comunidade, para que você continue mantendo aquela ideia patriarcal de que, bom, os outros estão aqui para me servir. O que o patriarcado reforça vai muito além de um mero modo de vida. Diz respeito diretamente à maneira como os homens se sentem e como eles também se oprimem dentro dessa sociedade. A Bell Hooks, gente, eu quero dizer uma coisa a vocês, né? Ela é uma feminista negra, mas ela está o tempo inteiro sensível a como os seres humanos em geral experimentam essa existência. Então ela não está fazendo um recorte radical de que homens não podem falar e pensar sobre a luta das mulheres. Ao contrário, é preciso entender. E aí ela aponta quando um amigo dela, filósofo, aliás, professor, estava participando de debates com ela e ele falava demais. E aí ela apontava assim para ele e falava, pô, um homem branco, hétero, tem uma facilidade imensa de falar sem parar. E eles davam risada e seguiam nessa espécie de cumplicidade intelectual que não reparte. Vejam, a busca de Bell Hooks na trilogia do amor e na trilogia do ensino é pela construção de uma comunidade. Ela coloca justamente esse conceito nas duas trilogias. Então, para quem tem interesse aí na Bell Hooks, é um ponto interessante a prestar atenção. Como que ela aborda a comunidade dentro do ensino e como ela aborda a comunidade dentro do amor. Eu não vou apresentar isso agora, justamente porque eu estou desenvolvendo na pesquisa do mestrado. Enfim, seguindo alguns outros aspectos dessa trilogia, Hooks também aponta para a dimensão espiritual. E aí, quando vocês lerem essa palavra na Bell Hooks, apesar da referência dela do cristianismo e do budismo, na educação que ela recebeu, ela está falando além de uma religião, ela está falando de unir a forma como nós pensamos e agimos. É isso que significa espiritual dentro da obra da Bell Hooks, certo? E justamente por isso ela quer pensar o amor como um fenômeno social e não altamente individualista. Então nunca vai ser simplesmente sobre a história que ela teve com um determinado homem e aí ela vai fazer daquilo um romance. Não. E surgir o fato dela mencionar algum relacionamento afetivo que ela teve é em função dessa construção teórica dela. Justamente por isso, né? E aí eu reforço um dos pontos iniciais da minha apresentação. É preciso sempre pensar essa tensão e essa ligação entre teoria e prática na vida da Hooks. Então fiquem sempre atentos a isso quando vocês estiverem lendo os textos dela. Para encaminhar já para o fechamento, ela apresenta uma certa noção capitalista de bem-estar, né? E como ela é contra isso, ou seja, quando a gente fala, e isso eu testei na sala de aula, aliás, quando a gente fala sobre racismo, homofobia, sexismo, elitismo, e aí você coloca aqueles problemas tensos, né, para os estudantes, e aí eles olham assim para você com uma espécie de cinismo, como quem já viajou até a ponta do outro mundo e viu todas as respostas, e diz a você, bom, isso não vai acabar, professor. É a resposta mais fácil de ser dada, né? Aí eu viro para a cara deles e falo, muito bem, e o que você faz nisso? Aí eles ficam incomodados, é interessantíssimo ver a cara deles incomodados com isso. Nós precisamos incomodar nossos estudantes.
Nós precisamos incomodar, porque a sociedade ela não está boa, gente. E era isso que eu falava a eles, e falo sempre na sala de aula. Vocês concordam que a sociedade está muito bem? Aí eles falam, não, professor. E o que vocês estão fazendo para mudar isso? Que é muito fácil acordar, ficar sentado, fazer as suas atividades cotidianas e achar que o mundo, por um belo milagre, vai acordar de um outro modo diferente. Não cabe. Então, eles precisam se sentir parte. E aí eu vou me aproximando de algo que a Bell Hooks fala sobre eros e erotismo no processo pedagógico. Nós precisamos conquistar também os nossos estudantes. Vejam, né? Parece quase o oposto do que eu acabei de falar. Você precisa incomodar, você provoca ele, você ganhou a atenção daquele estudante, agora você cativa ele. Você precisa aprender aquele estudante na maneira como você fala. Né? Daria para a gente voltar lá nos diálogos de Sócrates, que dizia que a palavra de Sócrates era como uma flauta doce. Tentem, a cada um a seu modo, fazer esse processo de se colocar nesse movimento de uma flauta doce na frente de um estudante, porque você precisa conquistar ele para você ter uma boa sala de aula. E a partir daquele momento que ele está enlaçado pelas questões que você apresenta, que ele se sentiu capaz, poxa, você concedeu a ele a oportunidade de pensar que o mundo pode ser diferente. Gente, pode parecer óbvio para vocês, mas não é. Muitas das vezes eles vêm de uma mídia social, de uma educação familiar que diz o que eles têm que ser, que diz o futuro deles, que fala, o seu futuro é ser igual ao seu pai, é ser igual ao seu avô, é ser igual à sua mãe, à sua avó. E eliminam as possibilidades de existência dele. Quando você coloca para aquele estudante uma outra possibilidade, e você fala, você pode pensar algo diferente, eles abraçam. Eles são adolescentes. Tem um desejo ali, uma espécie de rebeldia inconfessa que a gente precisa aproveitar muito bem. É um espaço interessante. E a partir daquele momento, então, que você conseguiu colocar ele nessa, você fala, agora tá vendo? Essa tarefa de transformação é sua também. Aí é o pulo do gato. Aí é quando você fala, tá vendo? Essa transformação não vai vir sozinha. Eu acredito nesse mundo que você quer, de igualdade para as mulheres, de igualdade para os homens, de igualdade entre negros e brancos, tá, mas e agora? O que você faz com isso? Como é que você vai fazer? Deixa eles pensarem, não dá resposta. Não fala, vamos organizar um debate, vamos fazer um passeio, vamos começar a se mobilizar, daqui a pouco a gente está junto no movimento social. Não deem as respostas assim de cara, deixem eles pensarem. É preciso que essa atenção seja dada ali, né? E aí, justamente porque, fazendo isso, nós vamos nos aproximando do que a Bell Hooks conceitua como ética amorosa. Esse é um ponto muito interessante, é um dos focos agora, depois da conversa que eu tive com o Edson e com a Alina, que eu vou focar bastante agora no mestrado. Como é que a Hooks coloca essa ideia de ética amorosa? Ou seja, para a gente seguir lutando, evidentemente, gente, não é fácil, né? Todos os dias você está ali acreditando numa transformação social, você está investindo a sua força, você chegar numa sala de aula, se recusar a simplesmente aplicar uma apostila, trazer aqueles estudantes para debate, pensar maneiras de intervir. Tudo isso a Bell Hooks fala, uma pedagogia engajada, ela é cansativa para o espírito, gente. Você sai da sala de aula como se tivesse passado um trator sobre o seu corpo. Porque você mobilizou literalmente seu corpo, você saiu de um canto ao outro da sala, você foi ouvir, você foi se colocar à espreita daquilo que os estudantes estão trazendo. Daquilo que eles estão trazendo, não daquilo que já está dado. Isso cansa, gente. Mas isso também é parte de um trabalho filosófico. Isso também é parte de um trabalho intelectual. A gente conseguir estar à espreita de onde o pensamento começa a fervilhar. E é justamente por isso que o nosso corpo cansa, mas é preciso persistir nesse movimento. E nós só conseguimos persistir nesse movimento através de uma ética amorosa. Através dessa ideia de que não é possível entender que em algum momento da minha vida eu vou conseguir me apartar do coletivo. A ideia de Ubuntu é muito interessante por isso, né? Quer dizer, eu sou porque nós somos.
À medida com que nós conseguimos incorporar isso no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa fala, isso certamente vai intervir na nossa sala de aula e vai transformar a maneira como que a gente enfrenta o nosso dia a dia. E que apesar do caos, vou dizer, tem momentos de muita leveza, tem momentos de muita cumplicidade, tem momentos que os alunos trazem algo para você que você sente de fato que, apesar do cansaço, está dando para fazer algum tipo de mudança. Que você não está simplesmente escolhendo um emprego pelo cifrão que vai aparecer lá no final ou no começo do mês, mas porque você entendeu que a sua existência tem que ser algo mais que isso. Não dá para ser só isso. Não dá para ser só dinheiro. E aqui eu não estou negando a importância de dinheiro. Eu estou negando a importância material para uma vida digna. Mas ela não pode ser resumida a isso. E os estudantes precisam entender isso. Porque cada vez mais eles chegam com referências de redes sociais, etc., muito associada à ganância, acúmulo de riquezas, enfim. Com isso eu quero fechar a minha fala nos pontos em que a Bell Hooks, como a Bell Hooks chegou até mim, como ela mudou a minha maneira de atuar enquanto docente. Bom, primeiro que eu conhecia o pensamento da Hooks através de um curso do Sandro, aliás, foi quando nós lemos Ensinando a Transgredir, foi justamente esse curso que ele comentou há pouco com vocês. E até então eu estava no percurso com o Sandro, aliás, em Deleuze, seguindo a minha leitura de lógica do sentido e tantas outras coisas, e crítica clínica e Clarice Lispector. E, enfim, quando eu li Ensinando a Transgredir, e naquele momento, justamente em que eu estava me preparando para ser professora, ainda foi no começo da pandemia, então enfrentando todas aquelas questões, né? A gente não tinha a possibilidade de fazer os encontros presenciais, o que foi uma perda gigantesca. Tenho certeza que daria para o curso ter sido muito melhor se a gente estivesse junto. Mas enfrentando aquelas questões na pandemia, pensando como é que eu seria professora de ensino médio. Detalhe, eu já era professora desde 2019, mas em movimento social, né? Eu faço parte da Rede Emancipa, que é um movimento social popular, enfim, por educação. E aí agora tem diversas unidades, inclusive no continente africano, mas não vou me deter muito sobre a atuação da Rede Emancipa, né? Então eu já dava aula em cursinho popular, só que é muito diferente você dar aula para o ensino médio. E pensando sobre aquelas coisas, pensando sobre a educação que eu recebi na escola, fiz a minha formação inteira em escola pública, e por isso mesmo, com uma série de problemas, enfim, que depois eu tive que ver na hora de fazer um vestibular, eu tive que estudar à parte, enfim, como muitos dos nossos estudantes. E eu falei, bom, eu não quero reproduzir uma educação do modo como eu recebi. Eu não quero sair da escola com a sensação de que existe uma única história, de que existe uma única literatura. Eu só consegui pensar nisso quando eu comecei de fato um percurso mais propriamente intelectual, chegando aqui na Unifesp, né, no campus Guarulhos. Foi aqui que eu pude ver que, nossa, tem um mundo de coisas que eu não estava vislumbrando. E meu desejo era por antecipar esse encontro com esses estudantes, que eles não precisassem esperar a chegada até a universidade, até porque a gente sabe que muitos deles não almejam, eles acham que eles não são capazes de ocupar uma universidade pública, e eles pensam logo ou em pagar uma universidade particular EAD, ou em nem fazer faculdade, porque precisa trabalhar, são questões materiais também, né? A gente não pode esquecer da realidade material dos estudantes. Então, por isso eu falei, bom, a Hooks, ela me colocou questões, depois de ler o Ensinando a Transgredir, ela é aquela espécie de encontro que você não consegue fingir que não aconteceu. Olhar para Bell Hooks, através das obras dela, não tem como você fingir que você não viu aquele olhar selvagem, olhando e falando, e agora? E isso revolucionou a minha maneira, inclusive, de pensar o que eu queria da pesquisa. Por isso eu abandonei no mestrado Deleuze. Evidente que ele segue como uma referência na minha prática, na minha maneira de ler o mundo, mas no mestrado agora ele já não está mais. E o foco foi dado a Bell Hooks. E isso também me ajudou a pensar os autores que eu trouxe para dentro da sala de aula, a maneira como eu penso quem está falando dentro da sala de aula, por que um determinado grupo se sente mais confortável na minha aula,
Se for sempre as mesmas pessoas que se sentem confortáveis em participar da minha aula, eu já preciso ficar atenta a isso. E ver por que os restos, né, os demais ali da classe não conseguem participar do mesmo modo que aquele. Isso tudo, gente, coisas que a RUC coloca. Eu não vou apresentar uma a uma porque não faria sentido. Eu ia elaborar uma espécie de tratado e não é o objetivo. E aí, indo para casos mais práticos, né? Eu tenho alguns exemplos, isso a partir do ano passado. O estudante que eu tive na aula de filosofia chamado Douglas, que após as aulas que eu dei para ele sobre Mibeng e sobre Renato Nogueira, ele decidiu apresentar um seminário com outros livros do Mibeng e do Renato Nogueira. Então eu havia apresentado uma partezinha só do Crítica da Razão Negra, ele quis ir até o Necropolítica, menino avançadíssimo. E depois, quando eu apresentei para ele Renato Nogueira, eu apresentei o livro do Amor, do Renato Nogueira, e ele quis ir para outros textos do Renato Nogueira, e apresentou um seminário para a classe. Foi um dos seminários mais incríveis, assim, de estudantes que eu já pude presenciar. E isso mexeu tanto com ele, que semanas depois, ele virou para mim e trouxe a feliz e terrível notícia que ele queria ser professor de filosofia. E aí eu falei, a sua mãe vai querer me matar. E o que aconteceu foi que a mãe dele foi na escola e foi lá, eu quero falar com a professora Amanda. E aí eu fui atender a mãe dele, conversamos, eu acalmei ela. Falei, calma, ele vai conseguir. Nem tudo está perdido, calma. E foi muito curioso porque eu não tinha ideia de que isso era capaz, de verdade. Eu não tinha ideia de que, chegando a esse ponto de lidar com a educação, algo desse tipo poderia acontecer. E aconteceu. Eu não estava esperando, mas é isso. Quando o Eros está presente, é certo que o amor vai florescer, né? Então foi isso que Eros fez na vida de Douglas. E outros casos, por exemplo, tive uma outra aluna, Larissa, que após as aulas sobre Sócrates, enfim, a gente falando conhece-te a ti mesmo, ela ficou tão impactada com aquilo que para nós é uma coisa tão batida, mas ela ficou naquilo semanas e semanas. Sei que na reunião de pais, mais uma vez, é sempre os pais que me trazem essas notícias nas reuniões. Falou, nossa, você que é a mãe? Aí eu já olhei assim com medo, falei, sou. Ela falou, nossa, a Larissa ficou falando disso a semana inteira, ficou me questionando e não sei o que, eu achei um barato, uma graça. Ou seja, era o primeiro ano dela, ela estava no primeiro ano, a Larissa foi uma aluna minha de primeiro ano, o Douglas foi um aluno meu de segundo ano, cada qual ao seu modo foi convocado a pensar, se sentiu parte daquele conhecimento, né? Por fim, nós fizemos visitas ao Memorial da Resistência, nós tivemos um projeto muito intenso com outros professores da área de Sociologia e de História no Dia da Consciência Negra. As professoras e as alunas, foi um momento muito marcante para mim, recitaram um poema Gritaram-me Negra, da Vitória Santa Cruz. Enfim, depois teve um aluno meu que fez um poema para os orixás dele, ele é de religião de matriz afro, e ele sofria muito preconceito porque ele andava com os guias dele na escola e as pessoas olhavam assim. E aí, à medida com que nós fomos discutindo isso dentro da sala de aula, ele foi se sentindo mais confortável em colocar isso. Então, é isso que eu queria dizer a vocês, né? Quando nós temos o afeto e essa ética amorosa como um ponto de partida, os nossos resultados eles podem ser transformadores. O que nós temos que fazer é ter coragem de pensar sobre tudo isso que a RUC convoca e ver de fato se nós queremos essa educação e essa sociedade transformada. Porque quando nós queremos de fato, quando o nosso desejo investe algo, é quase certeiro que a gente vai conseguir alcançar. Não tem uma data exata para a gente alcançar, mas a gente vai se aproximando disso. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Amanda, por vir da palestra. Enquanto vocês pensam nas questões que vocês querem fazer para ela, sintam-se convocados, sintam-se à vontade, tá?
Eu vou talvez fazer uma questão, é uma coisa que eu gosto tenho refletido bastante, que você mencionou, a questão da presença do corpo em sala de aula, né? Porque é muito comum quem está começando não saber o que fazer com o corpo em sala de aula, né? E quando a gente fala de corpo, é o conjunto, né? É a maneira de se comportar, é a voz, a maneira de falar, é a maneira de se vestir, né? E necessariamente esse corpo é a primeira coisa que é vista, né, pelos estudantes. E não adianta tentar se esconder atrás, né, da escrivaninha, ou andar muito rápido, né, para ninguém conseguir fixar o olhar. Mas justamente esse fato de ser visto, ser vista, né, em sala de aula, pode ser um pouco apavorante para quem está começando, né? E porque, enfim, entra também, né, nessa equação a questão da procedência social, a questão da cor da pele, né, a questão, como eu já falei, do comportamento, né? E eu queria que você comentasse isso para quem está começando. Por que isso é tão sobrevalorizado, né? E por que a gente consegue partir disso para construir coisas incríveis, enfim. Você já falou tudo isso, mas enfim, se você quiser acrescentar alguma coisa. Bom, eu acho que o primeiro ponto é justamente isso que você falou. É natural que no começo se sinta esse desconforto de estar ocupando um espaço de corpo dentro da sala de aula. Mas tem uma coisa que me chama a atenção também, que eu acredito que é válido construir antes de chegar na sala de aula, que é o quão confortável você se sente dentro do seu próprio corpo. Porque não é natural, não é natural, mas o quão livremente você consegue se colocar nos espaços sem ficar numa tensão assim extrema. Será que eu não estou incomodando? Será que eu não estou... Ou seja, quanto mais livre você conseguir ocupar o seu próprio corpo, o seu próprio espaço, respeitando o outro, né, sabendo que a existência do outro está ali considerada, isso vai se tornando mais natural. Vez ou outra é engraçado você ter colocado essa questão, porque teve um dia, depois de tantas aulas que eu tinha dado, que eu estava na frente da sala de aula, e aí foi um daqueles raros momentos que estavam todo mundo olhando para minha cara, e eu falei, caraca, eu sou professora, né? E foi um momento que me deu um branco, porque, enfim, sabe quando a mente vaga, e aí quando você vê, tá todo mundo te olhando, é como assim, você não pode errar. E é engraçado também quando você erra uma palavra, quando eles encontram também humanidade em você. Isso a gente pode pensar que vai atrapalhar o processo, mas na verdade pode ajudar. O dia que você, é aquilo que eu falei, né? O dia que você não está se sentindo muito bem. O dia que eu não dormi muito bem, no dia anterior, eu sempre falo a eles, gente, hoje eu vou confundir o nome de vocês, o número de vocês, paciência, vamos lá. E é necessário, então, trazer, né, esse espaço da humanização do corpo, enfim. E, claro, se você perceber, enquanto docente, que você está sofrendo algum tipo de preconceito, seja de qual tipo for, trazer isso para dentro da sala de aula. É muito importante, gente. Não precisa levar para a gestão e esperar que a autoridade da educação ali resolva aquele problema. Porque os alunos vão continuar sendo seus. Então você precisa trazer por que você está se sentindo confortável para me desrespeitar. Né? E aí eu, comentando com o Sandro outra vez, eu passei por situações de alunos que quando eu entrava na sala de aula tinham que fazer o tempo inteiro comentários sobre a professora. Porque supunham que eu tinha quase ali a idade deles, então ficavam falando, nossa, professora, como você está bonita, nossa, professora, como você está isso, como você está aquilo. E uma coisa é educação, outra coisa é eles não entenderem que eu sou a professora deles e de que naquele momento eu estou ali para lecionar. Eu não estou ali para ficar ouvindo comentários se eles gostaram, se eles não gostaram da minha roupa, do meu cabelo, da maneira como eu me vesti. Eu estou ali para ser respeitada e ouvida enquanto professora.
Então, isso também é muito importante de ser pontuado. Se a gente naturaliza demais, o risco é a gente se tornar muito colega do estudante e aí ele vai tomando umas liberdades que depois é difícil frear. E aí, gente? Questões? Por favor.